ficar em Jerusalém, até que do alto, até que do alto, até que do alto, sejais revestidos de poder. Vou renovar a unção e vou renovar o poder também. Já que tu levantou a mão para a glória, então receba esta palavra em nome de Jesus. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Denis, esse é o canal Cristão Dela. Hoje nós vamos fazer o react da pregação do pastor Jonathan, tá? Desde já eu quero pedir para que você deixe seu like aqui embaixo, tá? E também se inscreva no canal para que a gente possa fazer mais vídeos. Eu vou tentar ser bem mais rápido. A pregação eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E também a pregação tem aproximadamente tem aproximadamente 40 minutos, mas eu fiz um compilado, um condensamento mesmo para ter as partes principais, tá, da pregação dele. Deu um pouquinho, né? Acho que a pregação tem um pouco mais de 30 minutos, consegui reduzir para 10, tá? Mas eu peguei só o creme de la creme, as partes mais especiais. Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. E eu ouvi uma alta voz dizendo no céu: agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual o acusava dia e noite diante do nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E eles não amaram as suas próprias vidas até a morte. E ouvi o Samuel falando algo, o presbítero Samuel falando algo muito lindo aqui. Já está pronto, só nós que não chegamos lá ainda. E isto é verdadeiro. A verdade é que Deus, como está além do tempo, já preparou tudo aquilo que tem a nos ser preparado. Mas pense, por exemplo, em Abraão, levanta Isaac para o altar. Nunca achou estranho que o cordeiro estava lá preso? E não há teletransporte de cordeiro. Existe uma provisão de Deus. Alguns estudiosos acreditam que enquanto Abraão subia com Isaac por um lado, o cordeiro subia como provisão pelo outro lado daquela montanha do monte. Então mesmo enquanto Deus está pedindo um sacrifício, Deus já está provendo por um outro meio o seu próprio sacrifício. Pessoal, deixa eu interromper aqui nessa parte porque eu acho muito interessante a gente poder falar que pelo menos eu, tá, gosto muito dessa tese de que o cordeiro já havia sido preparado, de que ele já estava ali no campo, mas o anjo vem e faz o alerta para Abraão. Alguns acreditam que realmente foi uma aparição miraculosa ali daquele cordeiro para que assumisse o lugar de Isaac, mas eu gosto também da ideia de que Deus, a gente não entende muito bem como as coisas funcionam, os caminhos que Deus aborda, que Deus trabalha, mas no final ele tem tudo preparado do jeito que ele quer. Às vezes não da forma que a gente espera, mas da forma que ele quer, não é? E também a questão de, na hora de pregar sobre a história, sobre essa parte da história de Abraão, que fala sobre o sacrifício, tem que ter eu sempre fico um pouco preocupado com um novo convertido ou com crianças dentro da congregação, porque pode parecer algo muito pesado. Então é bom, eu gosto quando o pregador ele contextualiza aquela situação, deixa muito claro de que Deus nunca aceitou sacrifício humano, nunca, tá? Deus nunca solicitou sacrifício de pessoas para que algo do tipo, existem claro guerras e tal, mas sacrifício humano para agradar a Deus, esse tipo de coisa nunca existiu, tá? Mas enfim, vamos voltar pro vídeo. Guarde isso que acabei de falar a você agora. Talvez eu tenha entrado por um texto e os irmãos estejam perguntando: pastor, como é que o Senhor quer ministrar sobre a minha vida? Que eu estou enfrentando batalhas espirituais e preciso vencê-las aqui esta noite, para sair daqui com a minha vitória, entrando por Apocalipse 12. Ora, se nós estamos enfrentando batalhas, estamos em guerra. E eu, pastor, tem alguém me perseguindo. A tua luta não é contra a carne que te persegue, é contra o demônio que está usando a pessoa para te perseguir. Pastor, tem alguém fofocando contra mim. A tua luta não é contra fofoqueiro, tua luta é contra o demônio que está usando a boca do fofoqueiro. Pastor, tem alguém trancando porta. A tua luta não é contra a pessoa que não quer abrir a porta, a tua luta é contra o demônio que está influenciando a pessoa para trancar a porta diante de ti. E se tu não entender que a tua luta é contra demônios que influenciam pessoas e não contra pessoas, pastor, mas a pessoa tem caráter ruim, sim, mas demônios aproveitam de caráter quebrados ou mal construídos para usar pessoas contra vocês. Então se tu não entender que a tua luta é contra o inferno e contra demônios, vai perder guerra atrás de guerra. Mas para vencer hoje, dá um basta hoje, virar uma página na tua vida hoje e sair daqui com a sua vitória. Eu quero que vocês entendam que nós não guerrearemos devolvendo na mesma moeda. Hoje nós envolveremos armas espirituais nessa quinta noite. E para nós entrarmos em armas espirituais, nós precisamos usar contra os demônios que se levantam,
permita-me explicar a vós como é que se chegou ao nível do que está em Apocalipse 12. Porque se nós invocamos o nome do nosso Senhor e sabemos que o inimigo das nossas almas é caído, é expulso, e por Apocalipse capítulo 12, verso 10 e verso 11, houve guerra e batalha nos céus, está expulso. Ele possuía 4 coisas dentro da glória. As 4 coisas que ele possuía estão nos evangelhos. E por que não dizer no Antigo Testamento? Eu repito o que eu falei no começo da pregação há 20, 30 minutos atrás. Ele possuía glória, ele possuía poder, ele possuía autoridade, ele possuía unção. Quando nós lemos Ezequiel e Isaías, por exemplo, Ezequiel libera uma palavra sobre um rei da terra. Só que teologicamente nós podemos também aplicar um ser espiritual. Pastor, mas não tem como. Mas irmãos, não limite a espiritualidade da Bíblia. Se existe isso por trás, então a Bíblia me permite dizer que ele tinha várias coisas, e dentre as várias, 4 se destacavam. Pessoal, sobre a origem do diabo, suas castas, há muita controvérsia de como surgiu, qual era o seu propósito, por que Deus ainda permite com que ele vague pelo mundo, faça coisas ruins. Há controvérsias, né? Mas essa parte da história, a parte de Daniel, em teoria estaria falando de uma pessoa e não de uma entidade como o diabo e seus anjos, mas a maior parte dos teólogos entende sim que se estaria falando do diabo no céu, né? Enquanto ainda era Lúcifer e tal, mas não é uma ideia unânime dentro da igreja, pelo menos evangélica. Ele tinha a glória de Deus sobre ele, ele tinha a autoridade sobre outros. Ele era ungido, querubim ungido, tinha unção, e ele também tinha poder. Só que quando ele cai, perde 2 coisas. As 2 coisas que ele perde: a glória de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, e a unção é separado, pode ser ungido, mas não trabalha mais para Deus, ou não está mais na presença de Deus, melhor dizendo. Mas ainda mantém 2 coisas. Ele ainda mantém algo de poder, ele ainda mantém algo de autoridade. Pastor, Satanás não tem mais poder não. Tanto tem que tu está aqui lutando contra ele agora, dando glória para Deus. Se não tivesse, por que tanta luta na nossa vida? Ainda tem algo de poder no inferno. E o inferno é um reino. O próprio Jesus falou: reino dividido não se sustenta. Estava falando do inferno, estava falando dos demônios. Ainda também tem algo de autoridade nesse reino. Diabo ainda manda sobre demônios, diabo ainda manda sobre anjos caídos. Então das 4 que ele tinha, ficou só com 2. Ele ficou só com poder e só com autoridade. Mas quando o homem Adão cai com ele, Marquinhos, o homem perde a glória, perde o poder, perde a unção, perde a autoridade. Eu imagino o diabo olhando no jardim do Éden, meus amigos músicos, e dizendo assim: pastores, perdemos, mas pelo menos eu ainda fiquei com 2, vocês ficaram com nada. Aí vem a palavra do Senhor na viração do dia, da semente da mulher, da mesma mulher que está em Apocalipse 12. Entender aqui na minha retaguarda: nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Em outras palavras, diabo, tu está 2-0 em cima deles, mas eu vou virar o jogo para 4-2 de novo e aumentar para 5-2. Pastor, que 5-2 é esse? Quando Jesus vem andando sobre a terra, vamos ver quem vai receber esta palavra. Ele começa a reunir os discípulos e distribuiu o que Adão tinha perdido no jardim do Éden. Primeira coisa que Adão perdeu: a glória. Aí vem Jesus, reúne os discípulos, começa uma oração: meu Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste. Já está 2-1. Aí Jesus reúne de novo discípulos: vamos empatar esse jogo agora. Pai, dou para eles autoridade sobre espíritos imundos, e eles beberão veneno e não morrerão, e expulsarão demônios no meu nome. Empatou, já está 2-2. Já tem glória, já tem autoridade. Está faltando mais o que, pastor Jonathan Carlos? Poder e unção. Aí olha Jesus para eles e diz assim: vou virar esse jogo, é agora. Ficar em Jerusalém até que do alto, sejais revestidos de poder. Vou renovar a unção e vou renovar o poder também. Já que tu levantou a mão para a glória, então receba esta palavra em nome de Jesus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, invadiu a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do poder, da glória, da presença de Deus, e falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo
lhes concedia que falassem. Naquele momento, Jesus renovou o poder, a glória, a unção e a autoridade. Mas eu disse que ele ia aumentar para 5. Qual é a quinta, pastor? É que, irmão, Satanás perdeu qualquer tipo de acesso que tinha em Jó, qualquer tipo de acesso que tinha em Apocalipse 12. O acusador que acusava de manhã e de noite não pode mais acusar, porque agora tem um advogado sentado à direita do Pai, que não permite a acusação ser levantada. Ele suspira pensando em acusar, Jesus já entra na frente. O preço está pago, olha para a cruz do Calvário. Eles não devem mais nada, deixa eles quietos e em paz. Não devemos mais nada pela cruz do Calvário. Jesus reata uma quinta coisa que Satanás não tem: relacionamento. Cheguei aonde Jesus mandou, dei essa volta para chegar aqui mesmo. O relacionamento. Só deixa eu comentar aqui que eu ouvi algumas pregações do pastor Jonathan. Eu comento para vocês também que verem algumas pregações dele e eu gosto muito, tá? Muito, muito. É uma pregação que me agrada porque é uma pregação expositiva, tá? É uma pregação que tem início, meio e fim, que tem uma história, que tem toda uma construção para que você entenda aonde aquela palavra, aonde aquilo que o pregador está querendo dizer. Aquilo vai te levar, aquilo vai te trazer um esclarecimento e aumentar a sua fé. Não é um negócio emocionado, como muitas pregações, como a pregação, por exemplo, do missionário Miguel Oliveira, né? Que eu tenho vídeo dele aqui no canal também, mas é uma pregação que eu gosto muito, sem muita gritaria, sem muito Deus vai te dar, Deus vai fazer isso, aquilo, enfim. Mas eu gosto muito da pregação dele, recomendo para vocês aí sempre acompanharem quando sair um vídeo novo. Voltando pro vídeo. Que diabo antes da queda tinha na presença de Deus, não tem mais. Eu olho para vocês aqui dentro esta noite com tanta esperança, porque vocês têm 5 coisas que o diabo não tem. Ele só tem 2, vocês têm 5. Além de todo o poder, glória, unção, autoridade, vocês ainda têm relacionamento com Deus. Vocês oram aqui dentro, o céu abre, Deus responde, anjo desce. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Está escrito aqui no versículo 11. Nós temos a vitória pelo sangue do Cordeiro. Temos o relacionamento com Deus. A convocação que eu vos faço hoje, vai ligar tudo agora. Se estamos numa batalha espiritual, porque assim está escrito na palavra de Deus. Porque o caído, sabendo que já lhe resta pouco tempo, guerreia contra vós com toda a força, para ver se arrasta quantos puder para o inferno. Sabendo que lhe resta pouco tempo, se levanta contra nós. Como venceremos estas guerras espirituais diárias? Com o poder que nos foi restaurado, com a glória que nos foi dada, com a unção que nos foi entregue e com a autoridade que nos foi depositada. Irmãos, quando uma doença estiver depositada no poder de Deus, você cura esta pessoa. Quando você for fazer a obra, na unção do Espírito você faz a obra. Quando você for falar com Deus, na glória de Deus você fala com Ele. Quando você for expulsar demônio, na autoridade no nome de Jesus, você expulsa os demônios. É por isso que guerras espirituais, repito, podem ser vencidas aqui dentro esta noite. Agora, a oração é só uma das 3 principais. A segunda é a profecia. Como eu falei no começo, libera a palavra de vitória sobre a tua casa. E a terceira é a adoração. Eu convoco vocês a uma oração de guerra agora, uma oração de peleja agora. Satanás caiu e eu expliquei isso a vocês há meia hora, porque o orgulho tomou conta do coração. Ele achou que a vitória e a glória que tinha era merecida. Não merecia. Eu não mereço a vitória que Deus nos dará aqui agora. Ninguém merece. Mas para a glória dele, eu profetizo sobre nós, que enquanto nós orarmos, profetizarmos e adorarmos nesses próximos segundos aqui dentro da igreja, aonde houver alguém caído lá fora, vai levantar em nome de Jesus. Aonde houver alguém agarrado, começou na direita, a corrente vai quebrar, pastor, e vai ser liberta em nome de Jesus. Eu profetizo que essa noite, lá fora, na vida de alguém da nossa família e da minha família também, Jesus, por parte de pai, vai quebrar cachaça na mão de tio, vai cair cigarro na mão de primo, vai cair maconha na mão da prima, vai quebrar prostituição na vida da outra prima. Maior é aquele que nos chamou para a guerra. A vitória é nossa, por Apocalipse 12, em nome de Jesus. Só mais uma parada e a última que eu faço, tá, antes do fim, que é uma parte muito especial que já diz, né, da Bíblia: onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou presente.
né? Essa passagem também é muito especial. E o pastor Jonathan faz aí uma advertência sobre o poder da oração e principalmente a oração em comunhão, que é algo muito, muito poderoso. Pessoal, vai deixando aqui para vocês o finalzinho do vídeo, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui e tem mais vídeos aqui embaixo. Até breve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu. Quem recebe esta palavra, fica de pé comigo em nome de Jesus. É hora da guerra.